Bom, ainda falando sobre as delações da Odebrecht, Vera Magalhães, afinal, a ministra Carmen Lúcia vai autorizar que o gabinete homologue essas delações. Como é que está esse processo? Ela quer pressa, né? Pois é, Tiago. Ela antes dava a demonstrar que não ia tomar nenhuma atitude ainda no recesso, nenhuma atitude definitiva. Mas a gente falava até ontem aqui no 3 em 1 que ela podia sim usar a sua prerrogativa de presidente, de chefe do plantão do recesso, para tomar algumas decisões urgentes. Ela fez isso. Eu disse ontem na coluna que ela manteria os juízes auxiliares do ministro Theory e os destinaria ao novo relator. Ela autorizou esses juízes, que é um trio, na verdade, que atua só na Lava Jato, comandado por um deles, que se chama Dr. Márcio, a continuar as audiências para confirmação dessas delações. É um passo anterior ainda à homologação. O Zé Maria Trindade até falou aqui mais cedo, os delatores precisam ir aos juízes sem o Ministério Público junto para dizer que aquelas declarações que eles prestaram nas delações foram feitas de livre e espontânea vontade, que eles não foram coagidos, que eles não sofreram nenhum tipo de pressão para falar aquilo, que aquilo é a expressão da verdade. Então é uma etapa mais protocolar, mas que é importante e é necessária antes da homologação. Então isso deve ser feito ainda nesta semana. Esses delatores vão começar a ser chamados para fazer isso. Alguns já confirmaram, então ela deu continuidade a essa etapa. E agora resta saber se cumprida essa etapa, ela vai de ofício homologar as delações ou vai esperar a designação do novo relator. Para isso, ela já começou as conversas ontem. A gente dizia aqui também ontem no Jornal da Manhã que ela já tinha pedido pareceres à área técnica do tribunal e que ia fazer essas conversas com os ministros para depois de colher a opinião da maioria, decidir por um dos caminhos, dos vários caminhos apontados pelo regimento interno. Ontem, no 3 em 1 também, eu dizia que durante o dia havia ganhado força na corte essa ideia de se fazer o sorteio entre 9 e não apenas entre os 4 da turma. Por quê? Porque isso beneficiaria, isso homenagearia a tese do juiz natural, Joseval, que é a história do juiz natural, você não designar alguém, enfim, por livre e espontânea vontade, você fazer isso de uma forma impessoal por meio do sorteio. Sorteando com 9, você aumenta o grau de aleatoriedade. Isso estaria em consonância com o artigo 37 da Constituição, que fala na impessoalidade na administração. O correspondente da impessoalidade na administração no direito seria essa tese do juiz natural. E há uma você matéria da Folha também dizendo que talvez a Carmen Lúcia poderia dar continuidade ela própria nos trabalhos Mas eu acho isso estranho. Ela conduzir a homologação, porque né, seria a criação de um relator interino, isso não existe. Ad hoc, né? É muito esquisito, né? Tem que nomear um novo relator, que será ela o faria responsável isso no plantão, por relatar o processo. No plantão ela tem o controle de tudo que se passa Ela é a plantonista, então poderia até se justificar. A continuidade com os 3 juízes é importante, porque eles já estão lá dentro. Já estão trabalhando, são juízes inteirados, né? São juízes por inteiro, não é verdade? Então isso eu achei bom, realmente. O que dizem é isso, é que a homologação é apenas para dizer se as delações cumpriram as formalidades. Então ela poderia fazer isso no plantão. Mas eu ainda duvido que ela vá fazer isso. Eu acho que não é muito do perfil ela dela. Já tem a função de presidente, que é duríssima, já é pesada. Né? E só fechando, a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, está elaborando uma lista tríplice para sugerir as indicações para o novo ministro que vai substituir Theory Zavascki. É uma decisão corporativista da AJUF, ela deve incluir só juízes nessa lista, mas isso tem peso zero, porque o presidente faz a sua escolha independentemente de lista tríplice. Também não tem cabimento. Aliás, é um presidente que sabe quem vai indicar. Porque ele é constitucionalista. Ele é da área, né? Ele é da área. Ele sabe o que vai fazer. Acho eu. Exato. E todo mundo está apostando que ele vai indicar realmente um jurista sem muita inclinação partidária. As apostas estão se consolidando nessa linha, que talvez realmente seja um magistrado para seguir a tradição que o ministro Theory era um magistrado, ele nomearia alguém de um dos tribunais superiores. Eu acho que vai ganhando força essa tese.